Vamos ser sinceros. Aquela pessoa que perde a calma, que entra em pânico, que perde a postura completamente no primeiro sinal de quando as coisas dão errado, não é lá uma coisa muito atraente, não é? Mas quando tem aquela pessoa que parece que nada abala ela, que, sei lá, parece que pode cair um meteoro do lado dela e ela não liga, ela vai resolver o problema, a gente se atrai. A gente quer estar perto de pessoas assim. Por isso, nesse vídeo, eu vou te ensinar como fazer parte desse segundo grupo de pessoas. Meu nome é Rodrigo e seja bem-vindo à Academia do Carisma, um canal que te ensina a ser uma pessoa carismática e atraente sem deixar de ser você mesmo. Se inscreve no canal. Se você prestar atenção nos personagens de séries, filmes e animes, a maioria daqueles que são mais calmos, que nada abala eles, tem muitos fãs. Eu até diria um número exagerado de fãs, mas porque isso tem uma razão humana por trás que eu e você experienciamos todo santo dia. Apesar de serem personagens, você sente algum tipo de afeição por eles, de admiração, ou seja, tem algo de humano neles que desperta isso na gente. Entenda, o ser humano é inseguro por natureza. A maioria dos seres humanos tem medo, incerteza, não sabemos o que vai acontecer no futuro. Por isso que quando a gente vê, seja um personagem, seja até uma pessoa na vida real, que não se abala, a gente quer estar perto dessa pessoa, porque ela tem algo que a gente não tem, que é essa calma, essa tranquilidade de pelo menos não entrar em pânico. Isso é extremamente atraente e é por isso que a gente, espectador, tende a não gostar muito de personagens que se desesperam, porque eles lembram da gente, eles são o nosso espelho. Por isso que se você, meu amigo, é uma pessoa que se desespera fácil, que num grupo de pessoas é a primeira a entrar em pânico, a primeira a ficar, meu Deus, galera, o que a gente vai fazer agora? É o fim, acabou. Isso não é muito atraente. Primeiro de tudo, como as emoções te atacam? Primeiro de tudo, amigo, você não controla suas emoções. É psicologicamente impossível controlar emoções. Quem te disse aprende a controlar suas emoções está mentindo e está falando uma mentira científica. Emoções são reações químicas no nosso cérebro involuntárias. Para você entender, mesmo que você seja naturalmente calmo, imagina que alguém é extremamente arrogante com você. Te xinga sua mãe, te humilha, você vai sentir raiva. Querendo ou não, você pode ser a pessoa mais calma do mundo. Você vai ter um mínimo de irritação com essa pessoa. Isso é natural. E a maioria das pessoas simplesmente reage na hora. Mas não se sinta culpado por sentir raiva, medo, tristeza. São reações naturais do nosso cérebro. Relaxa. Então, o primeiro passo para você ficar mais calmo, para você não entrar em pânico, é você aceitar que você vai entrar em pânico e você não vai ficar calmo e que você vai sentir medo. Porque daí você vai estar preparado para isso. E quando acontecer, você não vai ficar se culpando. Para te explicar isso, eu preciso que você aprenda duas regiões do seu cérebro. Nosso cérebro, como você já sabe, é dividido em várias regiões. E as emoções, como medo e raiva, são processadas numa área mais interna, chamada de amígdala. Não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro, é outra coisa. É uma parte mais primitiva, digamos assim. Ela reage rápido para te proteger. Ela é feita para despertar em ti emoções fortes, principalmente para te evitar de estar em perigo. Já a parte que usa a lógica e a razão, que te ajuda a pensar com calma, ela é o córtex pré-frontal. E assim como na academia que você treina um músculo, ele cresce, o teu cérebro é a mesma coisa. Então, quanto mais tu treinar meio que o córtex pré-frontal a reagir com calma nessas situações, melhor tu vai ficar. É tipo tu tá treinando perna. Quando tu tá treinando perna, o que é que vai crescer? Seu braço ou sua perna? Sua perna. Então, se você tá treinando ficar calmo, se você tá treinando ativamente, não reagir, para tudo e não reage. Pelo menos esconde um pouquinho as emoções quando a situação está acontecendo, você está treinando a sua capacidade de ficar calmo. Entenda, algumas pessoas normalmente já nascem ou desenvolveram muito jovem essa região do cérebro. Por isso que a maioria das pessoas tendem a perder a calma, porque é uma coisa realmente rara, não é normal, não é realmente regra você ser calmo em situações tensas. A tendência é você se desesperar. E tem uma coisa chamada efeito manada, que quando um se desespera, o outro se desespera, e daí o outro vai, e daí vira uma merda. Esses dias eu tava em Portugal com um amigo meu da Alemanha e a gente tava surfando. E de repente, eu não sei se você soube, mas rolou um apagão geral inteiro em Portugal e Espanha. Tipo, o país inteiro sem luz, sem internet, sem nada. No começo falaram que foi um ataque cibernético da Rússia e o clima ficou tenso pra caramba. Muita gente se desesperou, começou a ir
correr para supermercado, começou a falar, meu Deus, é o fim do mundo, E uma coisa que eu pude observar que o meu amigo da Alemanha fez, ele tava 100% calmo. Ele admitiu pra mim que tava com medo. Cara, se for um ataque mesmo, eu tô com medo. Mas ele não parecia com medo. Essa é a diferença entre se desesperar e tentar controlar. E o que ele fez? Depois do surf, ele fez um plano de última hora mesmo e a gente foi ao mercado, a gente comprou suprimento porque não sabia quanto tempo a geladeira ia ficar sem funcionar, colocamos combustível no carro, a gente organizou pelo menos suprimentos para 5 dias, alguma coisa mais ou menos assim. O ponto é, uma das estratégias que eu aprendi com ele foi quando você se desespera, tenta focar no que tu tem controle, porque imediatamente, se tu tivesse uma máquina de ressonância magnética, quando você tenta raciocinar em meio ao perigo, o teu córtex pré-frontal, de fato, ia estar mais ativo, digamos assim, ia estar tipo uma onda de calor aqui no córtex pré-frontal, porque você está estimulando ele no momento de tensão. Por isso que quando você não alimenta a tensão, é o primeiro passo. Tenta focar no que você tem controle, certo? Deu merda, deu ruim, o que é que eu posso fazer agora? Mesmo que você esteja desesperado, fala isso internamente. Isso vai estimular você a ser mais racional. É óbvio que na primeira vez, na segunda, você não vai conseguir, mas você tem que ter a constância de sempre focar. Ok, o que eu posso fazer agora, nesse exato momento? Ações práticas para ficar mais calmo. Como eu já disse, estratégia 1. Não reaja no calor do momento. Na próxima vez que você sentir medo, raiva ou tensão, pense em 2 coisas. A primeira coisa, pense no que vai acontecer se você reagir com medo. Você vai prever o pior cenário possível. Você vai imaginar você perdendo a postura. Você vai imaginar você passando vergonha. Você vai imaginar você sendo ridículo em público. Ao fazer isso, você cria um medo em você mesmo pra ficar com medo em público. Tipo, é uma psicologia reversa, mas funciona sempre. E o segundo ponto é ver o que você tem controle. Ou seja, acabou a energia em Portugal e na Espanha. Beleza. Eu posso ficar desesperado, posso ficar falando que acabou, é o fim do mundo, posso ficar entrando em pânico, ou eu posso ver, tá bom, eu tenho como ligar a luz? Não, então não vou ligar a luz. Eu tenho como usar a internet? Não, então não vou usar a internet. O que eu posso fazer? Eu posso comprar comida e colocar combustível no carro e esperar. É isso que eu posso fazer. Pronto. A partir disso, o resto eu não ligo porque eu não tenho controle. Sei lá, imagina o Erwin Smith numa missão militar que deu ruim, todo mundo começou a morrer, e imagina se ele começa a gritar: perdemos, acabou, pessoal, socorro, e agora? Você acha que os soldados dele iam se acalmar? Não, eles vão entrar em pânico total dessa vez. Quer dizer, o meu líder entrou em pânico, eu vou entrar em pânico também. Cuidado com o efeito manada. É um fenômeno psicológico onde as pessoas tendem a reagir como o grupo. Se você tá na rua, por exemplo, e o sinal tá vermelho, mas todo mundo passa, você também vai passar. Na Alemanha, por exemplo, onde ninguém passa o sinal vermelho e te julgam se você fizer isso, você não vai passar. Quer dizer, a mesma ação foi diferente dependendo do grupo que você está. Porque você é 100% influenciado pelo ambiente. O mesmo vale para a atenção. Se você se desespera, todo mundo ao seu redor vai tender a se desesperar mais. Mas se você se mantém calmo, você estimula a calma. E, sinceramente, eu pessoalmente me irrito demais com pessoas que se desesperam. Se eu tô num grupo e uma dessas pessoas começa a se desesperar, começa a falar que vai dar tudo errado, começa a criar cenários hipotéticos, eu já me irrito, cara. E eu não me irrito porque a pessoa tá me desesperando, eu me irrito porque, caraca, essa pessoa literalmente tá estragando a dinâmica do grupo. Ela tá piorando ainda mais a situação. Então daí eu preciso ativamente falar: calma, pessoal, não é assim, vamos ficar calmo, vamos focar no que a gente tem controle. Caramba. E vamos lá, o nome do canal é Academia do Carisma. Quem fica calmo na situação tensa é uma pessoa que atrai pessoas. Todo mundo quer estar perto de gente assim. Quando você não reage ao medo e mantém sua postura, você está mostrando para as pessoas ao seu redor que elas podem confiar em você. Você sente medo? Sim, mas esconde conscientemente, pelo menos até a situação passar. Ah, Rodrigo, e se eu quiser despejar as minhas emoções em algum momento, o que eu faço? Você, no momento oportuno, com uma pessoa oportuna, um amigo, o seu companheiro, ou um grupo de amigos mais íntimo, você fala como você se sentiu. Mas na hora do calor do momento, jamais, não tô falando para você não sentir emoções, mas despejá-las depois.
Quando você vê personagens ou até pessoas mesmo na sua vida pessoal que parece que nada abala elas, eu te garanto, elas sentem tantas emoções como você, se não mais. Personagens como o Levi Ackerman ou Evan Smith, se eles existissem na vida real, eles continuariam sentindo emoções de medo, raiva e tristeza. A diferença é que eles não mostram e não reagem no calor do momento. Exemplo na vida real. Se você tá falando com uma garota que você está afim, você pode sentir medo e tá tudo bem. Se numa entrevista de emprego dos sonhos, você vai sentir medo. É óbvio, porque é importante pra você. Você não vai sentir medo de, sei lá, escovar os dentes, de beber água, de lavar a louça, porque são coisas normais que não são tão importantes e você faz naturalmente. Por que você deveria sentir medo? Tendemos a sentir medo de duas coisas. Primeiro, coisas que atacam ou podem atacar nossa integridade física ou emocional. Segundo, coisas importantes que podemos perder. É por isso que numa entrevista de emprego dos sonhos, um emprego excelente, meu Deus, você estudou anos para conseguir essa vaga, você vai sentir medo. É normal, se tu não sentisse medo, tu estaria com problemas. E a última estratégia, a estratégia definitiva, que essa aqui você precisa fazer porque ela é literalmente fisiológica. Controle a sua respiração como um atleta. Uma das formas mais poderosas de ficar calmo sob pressão é controlar a respiração. Amigo, isso é ciência. Não tem o que discutir. Quando você está numa situação tensa, o teu cérebro primitivo, ou seja, a amígdala, ela identifica uma ameaça e ela te prepara para lutar ou fugir. O famoso fight or flight. O seu coração acelera, a sua respiração acelera, o seu sangue se enche de oxigênio para te dar mais força e reação para que tu consiga fugir. Mas isso também te deixa mais tenso. Por exemplo, eu faço jiu-jitsu e o meu sensei sempre fala: se você tá numa situação difícil, se o cara passou a tua guarda e te imobilizou, tu tá passando perrengue, ele fala: não se desespere, controla a respiração. Fica calmo. E na hora de sair, aí sim você explode com toda a força. Atletas de alta performance usam isso o tempo todo. A tua respiração ela é tão involuntária, mas tão involuntária que tu não percebe, mas ela te influencia sempre. Por exemplo, quando tu tá tenso, presta atenção. Real, presta atenção. Tu vai estar assim. Só que bem mais suave a respiração, mas tu tá acelerado. Tu tá mais assim. Tu batimento tá mais acelerado. Isso não tá ajudando. Faz um teste agora, faz isso aqui, não tanto, senão tu vai passar mal, mas faz essa respiração meio que intensa. Se você fizer isso, tu vai perceber que tu vai estar um pouco mais desesperado, um pouco mais acelerado, talvez até um pouco eufórico. Agora, se você respira devagar, controlando todo o seu ar, quanto tempo você fica com o ar no pulmão, você vai notar que você vai ficar mais calmo. Exatamente como Demon Slayer, apesar de ser um anime, apesar de ter, claro, o misticismo por trás, a respiração, realmente controlar a respiração é uma coisa que você tem 100% de controle. Você não tem controle, de fato, sobre as emoções, você não tem controle, de fato, sobre a situação, mas você tem controle sobre sua respiração, então controle-a. Tem um exercício que eu adoro fazer quando eu tô um pouco agitado, que é a respiração 4-4-4. Ela vai te acalmar quase que imediatamente. Você vai inspirar por 4 segundos, então você conta. Você segura o ar por 4 segundos e você solta o ar por mais 4 segundos. Faça isso por uns 30 segundos, até 1 minuto se você quiser. Você vai notar que você magicamente, por assim dizer, magicamente você ficou calmo, você ficou tranquilo. Parece que tudo ficou mais tranquilo. Obviamente, você não vai evitar uma situação muito intensa, uma raiva muito intensa, mas você pelo menos vai estimular a sua calma. E a calma estimula a razão, e a razão estimula você a tomar boas decisões, e isso vai ajudar o seu grupo e quem estiver perto de você. E a estratégia bônus que eu te falo, cara, é imagina o quão ridículo você fica parecendo quando entra em desespero. Imagina o quão ridículo é uma pessoa, um adulto, que faz uma cena no primeiro sinal de desespero, no primeiro sinal de dificuldade.
Imagina o quão ridículo é uma pessoa que fica reclamando, que fica esperando pelo pior, que fica só falando e não tá ajudando nada. Ela literalmente não está ajudando nada. Só tá piorando o grupo, só tá estragando a dinâmica. Não seja essa pessoa. Coloque isso na tua cabeça. Imagina a situação mesmo. Imagina que tu tá numa viagem com teus amigos e dá tudo errado. Dá tudo errado. O voo atrasa 12 horas. A reserva do hotel foi cancelada. Começa a chover pra caralho. E o grupo inteiro entra em pânico e fica irritado. E um amigo seu começa a gritar com a atendente. O outro tá lá desesperado porque gastou dinheiro. O outro tá lá se xingando porque ninguém sabe o que fazer. E você? Você tá calmo. Você respira fundo. Você olha pra todo mundo e fala: pessoal, calma. Deixa comigo. Você pega o celular, você acha outro hotel, você negocia com o maluco do balcão, você organiza o grupo para pegar um táxi e resolve tudo com uma serenidade que deixa os outros de queixo caído. Esse é o poder de uma pessoa carismática que sabe manter a calma. E enquanto isso, teus amigos vão olhar pra ti e vão falar: caramba, esse cara é foda. As pessoas sentem um alívio e segurança, até admiração que elas não sabem explicar, quando estão perto de você. Ser calmo sob pressão é uma das principais coisas mais atraentes que uma pessoa carismática pode ter. As pessoas são tão instáveis, medrosas, cheias de insegurança, que quando elas veem qualquer pessoa que transmite o mínimo de carisma, o mínimo de segurança, elas se aproximam como um imã. É instinto. E agora, se você realmente quer aprender a ser esse cara, o cara calmo, confiante, que conquista todo mundo com segurança e com seu carisma, eu posso te ajudar. Na Academia do Carisma, a minha escola de carisma, eu ensino do básico ao avançado, do 0 ao 100, como ser uma pessoa carismática, como perder a timidez, como falar de um jeito que as pessoas queiram ouvir, como até ser o centro das atenções, se você quiser, como liderar um grupo, como convencer as pessoas das suas ideias, tudo que envolve conversar com pessoas, eu vou te ajudar. Então, se tu, amigo, por algum motivo não consegue conversar com pessoas, tem dificuldade de se comunicar mesmo, não sabe puxar assunto, é tímido, relaxa, não tem problema. Isso é totalmente resolvível. A metodologia que eu desenvolvi foi feita justamente para pessoas como você. Então, se tu quer fazer parte, clica no link da descrição e aproveita que tá pela metade do preço. Comenta aqui embaixo o que você achou e sugestões de personagens para analisar. E é isso aí, tchau.